Tá ouvindo. Bom dia, meus amados irmãos. Os saúdo na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia a você que está no seu lar, essa manhã, essa tarde, essa noite. Não sei qual é o momento que você estará vendo, meditando a palavra do Senhor juntamente conosco. O importante é que você o faça com o coração aberto, com o coração disposto a receber a palavra, o alimento que vem do céu nessa manhã. Amém? Glórias a Deus. Então, com saúde também, a doce paz do Senhor Jesus. Amém? É peruca. Abra comigo, pois, a sua Bíblia, no Salmos de número 105. Salmos 105, que é uma exortação ao louvor divino para com Israel. Hein? Então, a melhor coisa, né, a melhor atitude que nós podemos fazer em relação ao Senhor é começar o nosso dia, seja aqui na igreja, seja no nosso lar, meditando na palavra do Senhor, salmodiando ao Senhor, cantando louvores ao Senhor, porque aí o nosso coração, ele já se prepara, a nossa mente, para um dia diferente. Porque às vezes as pessoas acordam em meio a problemas, né, e acabam discutindo, ou acordam ouvindo notícias ruins. Não. A palavra do Senhor diz que Jesus trouxe o evangelho da salvação, as boas novas de salvação. É a palavra que nos dá esperança, é a palavra que nos dá vida, é a palavra que nos renova a cada dia, nos fortalece, nos ensina e nos orienta a vivermos uma vida que agrada a Deus. Amém? Dito isso, pois, Salmos de número 105, versículo 1, diz assim: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, anunciai seus feitos entre os povos, cantai-lhe louvores, falando de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos do seu santo nome, alegra-se o coração daqueles que buscam o Senhor. Bem, é que somente pode colocar sua Bíblia sobre a sua cadeira, vamos falar com Deus nesse instante. Deus eterno, maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Isaque, Deus de Jacó, Senhor, nós estamos diante da tua presença e nesse momento nós te louvamos, te exaltamos, te adoramos. Peço, Pai, que em nome de Jesus, nesta manhã maravilhosa que o Senhor nos preparou, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha tocar no nosso coração, na nossa mente, que o Senhor venha tocar na nossa alma e no nosso espírito. Abençoa, pois, ó Deus, todos os nossos familiares, todos aqueles que amamos, todos aqueles pelos quais temos intercedido a Ti, meu Pai. Abençoa nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, dos fundos, nosso bairro, a nossa cidade, meu Pai. Eu coloco diante do Teu altar. Peço pelos velhinhos que estão nos asilos, pelas crianças que estão nos orfanatos, por aqueles, ó Deus, que se encontram enfermos, doentes, hospitalizados, desenganados dos médicos, por aqueles, ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, que estão nas UTIs, ó Pai, nesse momento.
Deus, toca, porque apenas o Senhor tem o poder para trazer a vida. É o Senhor que nos formou no ventre de nossa mãe, ó Pai. Peço, meu Deus, meu Senhor, meu Redentor, pela vida, meu Pai, de todos aqueles que se encontram presos e encarcerados. Venha libertá-los, venha salvá-los, pelo teu poder e pelo amor que o Senhor demonstrou e demonstra ao ser humano todos os dias. Deus, liberta aqueles que vivem cativos, perdidos, vagando pelas ruas. Senhor, que perderam a esperança em suas próprias vidas. Pessoas que foram abandonadas até mesmo por suas próprias famílias, porque não veem esperança alguma de recuperação e de mudança. Meu Pai, olha pela nossa cidade, nosso bairro. Senhor, em nome de Jesus, abençoa o nosso prefeito, dá-lhe sabedoria, graça, meu Pai, para governar a nossa cidade. Olha, meu Deus, pelo governador do nosso estado, pelo presidente que aí está. Senhor, tenha misericórdia da nossa nação. Livra-nos e arranca da nossa nação, Senhor, todos os homens corruptos, perversos, malignos, ó Pai, que desprezam o direito das viúvas, dos órfãos, do pobre, do estrangeiro. Meu Deus, olha pelo povo da Venezuela, meu Pai, que está enfrentando essa situação terrível. Pessoas desesperadas pelas ruas. Senhor, tenha misericórdia daquele povo, meu Pai, que tem sido subjugado nas mãos de um tirano. Senhor, em nome de Jesus, alcança todos os missionários, obreiros, evangelistas, pastores que estão pelos quatro cantos deste mundo a semear a boa semente, que é a tua palavra. Para que essa semente nasça, germine, para que essa semente cresça, para que essa semente venha frutificar e alimentar aqueles que a ouvem, Senhor. Pai, em nome de Jesus, sustenta os teus servos na concha das tuas mãos, não lhes deixe faltar o amparo, o abrigo, a moradia, o alimento e a fé, em nome de Jesus. É assim que nós oramos, e é assim, ó Pai, que nós glorificamos, exaltamos ao teu nome nessa manhã. Amém. E graças a Deus. Amém? Então, uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo. Obrigado, governo. Deus abençoe. 53 de Isaías, versículos 6 e 12. Quente. Parece que foi feito no fogo. Todos acharam? Diz assim, Isaías 53, versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Versículo 12. Por isso, eu lhe darei uma porção. Você pode ler para mim, irmão?
com os grandes, e ele repartirá o despojo com os poderosos, porque derramou a sua vida até a morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Amém? Segure sua Bíblia junto do seu coração. Vamos falar com Deus nesse momento. Amém? Peça ao Senhor para falar com você, que se Deus conosco fala, em vão fala o homem. Deus eterno e maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Isaac, Deus de Jacó, Senhor, nós estamos diante da Tua santa presença. Louvamos, exaltamos e glorificamos ao Teu nome, que é santo e poderoso. Nesse momento, peço ao Deus que Tu me escondas atrás de Ti, e Tu fales, ó Senhor, pelos Teus lábios ao nosso coração, mente, alma e espírito. Arranca de nós, ó Pai, toda carnalidade, toda malignidade, toda incredulidade. Encha-nos com o Teu Espírito Santo, derrama sobre nós, ó Pai, a Tua Shekinah. Em nome de Jesus, você diz amém. Pode se assentar, por favor. Amém, irmãos? Queridos, vamos meditar um pouco hoje sobre o sofrimento de Jesus, sobre a morte vicária, né? Sobre quando Jesus, ele assume o pecado da humanidade, quando ele traz sobre si algo que não era dele. Ok? Aquilo que o profeta Isaías está dizendo aqui, tem uma palavra que é muito interessante. Nós sabemos que Jesus, ele veio para salvar todas as pessoas. Por isso que é importante na Bíblia. O próprio Jesus disse a Nicodemos, no capítulo 3, que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. João, no seu mesmo evangelho, capítulo 1, ele diz assim, olha, que Jesus veio para o seu, que era o seu povo, mas o seu povo não o recebeu. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqui, no texto de Isaías, preste bem atenção. Diz o versículo 12, no final, que ele levou sobre si o pecado de muitos. Ora, ele não levou sobre si o pecado de todos? Diz o texto que ele levou de muitos. Por quê? Porque Jesus, ele morreu para salvar todas as pessoas. Todas as pessoas. Mas, para que ele leve sobre si os meus pecados, eu preciso recebê-lo. Eu preciso entregar a minha vida a ele. Eu preciso de todas as formas, de todas as minhas forças, de todo o meu entendimento, como diz o livro de Deuteronômio, servir ao Senhor. Servir ao Senhor. Então,
ele substitui o nosso sofrimento. Ele leva sobre si o nosso sofrimento. E aí, qual é o nosso papel? Porque o apóstolo Paulo diz, eu já ouvi muito, hoje porque o meu ministério, meu ministério é isso, meu ministério é aquilo, meu ministério é aquele outro, meu ministério é... Irmãos, presta atenção. O primeiro ministério e o maior ministério que Deus deu a todo crente, não é se ele canta, se ele louva, se ele prega, se ele ora, não é isso não. É de ser reconciliador. Eu não vou lembrar agora. A senhora compartilhou o culto, Roberto? Por favor, você compartilha. O Senhor nos deu o ministério da reconciliação. Você pode procurar. Você presta, sei lá, para o Jeremias procurar, porque a internet. É que eu não vou lembrar agora o versículo, eu quero ler esse versículo. Porque a morte de Jesus lá na cruz é o que faz com que o ser humano seja reconciliado com Deus. Procura Ministério da Reconciliação. Ele nos deu Ministério da Reconciliação. Segura firme aí. Então, esse é o principal ministério. Por que é que Jesus veio? A gente vem meditando sobre isso. Foi para mostrar que ele era o mais poderoso, mais... Não. Não, porque nós já vimos até aqui, na nossa meditação dominical, que ele, o Senhor Jesus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele se fez homem. Ele se fez... procura aí o ministério, ele nos deu o ministério da reconciliação. Então ele se faz homem, por quê? Para estar na mesma situação que nós, para poder então ser imolado, ser sacrificado na cruz do Calvário. Esse é o sentido da morte de Jesus. Então, lá na cruz do Calvário, tem situações que às vezes a gente... Abra sua Bíblia, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Segunda aos Coríntios, capítulo 5, verso 18. Preste bem atenção. Então, às vezes, esse negócio de ministério, que eu tenho esse ministério, eu tenho aquele ministério, sabe? É uma coisa mais humana. É mais humana, né? Segundo aos Coríntios 5, 18. Nós vamos ler o 17, tá? Segundo aos Coríntios 5, 17 a seguir. Portanto, se alguém está em Cristo, é o quê? Uma nova criatura. É uma nova pessoa. Se alguém está em Cristo, se alguém vive em Cristo, estar significa algo temporal. Se alguém vive em Cristo, que a pessoa pode deixar de viver em Cristo, ela é uma nova criatura. As coisas velhas, elas já passaram. As coisas velhas, elas já passaram. E tudo se fez novo. Ou seja, por exemplo, um filho que respondia para o pai e para a mãe:
irmãos que brigavam entre si. Quando eles recebem a Jesus, quando eles entregam a sua vida a Jesus, o que acontece? Isso muda. Porque eles entendem, passam a entender, que Jesus reconcilia. E o primeiro lugar, o lugar mais difícil, para a gente ser cristão, sabe onde que é? Dentro da nossa casa. Sabe por quê? Porque no seu trabalho, acabou o dia, você vai para sua casa. Não é? No seu trabalho, na escola, você convive com pessoas por um período de tempo. Você, na maior parte, até às vezes tem gente que acaba criando amizade, tal, uma proximidade maior, mas terminou aquele tempo ali, você vai embora para sua casa, vai cuidar da sua vida. Lá na sua casa, não. Lá continua. Lá você vai tomar o seu banho, você vai fazer a sua refeição, todo mundo vai dormir na mesma casa. Não é assim? Todo mundo vai acordar debaixo do mesmo teto. Uns já conhecem, né, os defeitos uns dos outros, já sabe como é que a pessoa pensa. Não é assim? Já sabe como é que a pessoa vai reagir diante de uma tal situação. E, às vezes, o que acontece é que a pessoa esquece de Jesus. E aí ela age na carne. Aí ela se esquece que aquilo que era velho, aquelas reações, aquelas atitudes, sabe, de brigar, de ofender, elas ficaram lá no passado. Que agora ela aprendeu o quê? A perdoar, ela aprendeu a ouvir, ela aprendeu que ela tem que honrar o pai, ela tem que honrar a mãe, que ela tem que amar o próximo como a si mesmo, certo? Então, esse é o primeiro ponto. Então, a primeira coisa que Paulo se refere é a nossa vida com Deus. É a nossa vida com Deus. Você é uma nova criatura. Aí ele continua no versículo 18. Mas todas as coisas, talvez acho que as palavras estejam um pouco diferentes, porque essa é uma versão mais nova, mas é Almeida também, diz assim, mas todas as coisas procedem de Deus, que nos reconciliou. Eu estou aparecendo aqui? Que nos reconciliou. O que é reconciliar? As duas pessoas estão brigadas. Duas pessoas estão de mal. Duas pessoas que não conversam. Duas pessoas estão distantes. O que é a reconciliação? É reatar a amizade. É reatar a relação. Então, ele diz, todas as coisas procedem de Deus. E esse fato, essa situação de restauração, de relacionamento, ela procede de Deus. Por quê? Porque com a quebra do relacionamento, o primeiro relacionamento que existiu na face da terra foi de Deus com Adão. Foi o primeiro. Porque pessoas que não conversam não se relacionam. Elas brigam, elas se ofendem. Você já viu o ditado, dois bicudos não se beijam? Então, assim, o primeiro relacionamento
E o relacionamento, o diálogo, é a base de todo relacionamento humano. Então, ele diz o que, Paulo? Todas as coisas procedem de Deus. Ele continua. Que nos reconciliou consigo mesmo. Olha que interessante. As pessoas oram o Pai Nosso, mas não entendem o que diz o Pai Nosso. As pessoas oram o Pai Nosso, mas não ouvem as palavras que falam. As pessoas dizem, perdoa as minhas ofensas, as minhas dívidas, assim como eu perdoo aqueles que eu ofendi, os meus devedores. Mas na hora de praticar isso, não pratica. E não é fácil praticar. Não é bolinho, não. Sabe por quê? Prática depende de vontade. Prática depende de atitude. Quer ver uma coisa simples? Você trabalha, não trabalha? Para. Como é que você faz para chegar no trabalho? Você coloca o despertador, tem gente que não precisa. Acorda, vai lá, faz a higiene pessoal, faz oração, come, e aí você não tem que sair da sua casa e ir para o seu trabalho. É uma atitude que você toma. Você precisa praticar, depende da sua vontade. Então, o Senhor nos reconciliou consigo mesmo. Porque Ele nos reconciliou. Porque o ser humano, pela sua própria vontade, pelas suas próprias forças, não conseguiria fazer isso. Tanto que, quando Adão e Eva, depois da Eva comer primeiro, eles percebem aquilo que eles fizeram, olha que interessante. Eles não procuram Deus. Eles não procuram Deus. E chamam o Senhor. Por favor, Senhor, chega aí. Nós erramos. Nós fizemos aquilo que o Senhor falou para nós não fazermos. O Satanás, como não tinha outro ser humano para ele entrar, porque só tinha nós dois, só tínhamos nós dois aqui, como não tinha outra pessoa para ele entrar e usar a língua, porque como é que se cortar a língua de uma pessoa, ela fala? Fala, irmãos? Não. É com a língua. Né? A Bíblia diz que a língua é um pequeno membro que incendeia uma floresta. Na língua, na boca, as pessoas têm o poder da vida e da morte. Isso é comprovado cientificamente. Uma palavra boa, ela dá força, ela anima, ela faz a pessoa crescer. Uma palavra ruim, ela joga a pessoa cada vez mais para baixo. Sim ou não? Então, eles não procuram o Senhor e fala assim, o Adão não olha para Eva e fala, e aí, Eva, hein? Eu fui fazer, eu ouvi você, ó, me lasquei. A Eva não fala assim para Adão, oi, Adão, hein? Fui conversar com aquela cobra lá, ela é mentirosa, hein? Ela mentiu para mim, eu acreditei naquela cobra. Sabe aquelas pessoas cobra também? Não tem pessoa cobra? Empresta a língua pro diabo? Tem. Tá cheio disso por aí. Eu acreditei naquela cobra lá, não tinha ninguém. A vaca mugia, o cachorro latia, o gato miava, e a cobra, como não fala nada, cobra fala, late. Eu, desculpa a minha
ignorância, eu estou zoando ignorância, eu sei que é ignorância, mas se a cobra emite algum som, eu sei que ela é um animal peçonhento. Tá? Como ela não emite som, o diabo aproveitou e entrou nela. E falou comigo, Adão. Porque eu estava desocupado, eu não orava, eu não lia a Bíblia, eu não via a pregação, o pastor falava, eu não dava bola, né? E aí eu escutei ela, não. E aí, olha só, você viu? Eu fui lá, comi o fruto, acorda, Jeremias. Comi o fruto, levanta. Eu estou chamando a atenção dos meus filhos, tá? Que vem em paz. Então, ela falou para mim que era bom, que era gostoso, eu comi lá, Adão. E fiz de você um bobão. E você comeu também. Agora, o que nós vamos fazer, Adão? O que você acha da gente ir lá e falar com Deus? Explicar para Deus o que nós fizemos e pedir perdão a Deus. Estou falando de relacionamento. Aí o Adão falava, vamos lá, né? Mas quando eles conversaram sobre o que eles fizeram, sabe o que eles fizeram? Eles fugiram. Eles se esconderam. Aí o texto diz que Deus nos reconciliou consigo mesmo. Deus, irmão, você acha que Deus já não sabia? Saúde. Você acha que Deus já não sabia? Lógico que ele sabia, irmãos. Você acha que Deus não viu e ouviu a conversa da Eva com a serpente? Sim, ele ouviu. Sim ou não? Ouviu. Mas ele foi esperando para ver. Você acha que Deus não está vendo, está ouvindo quando o filho está respondendo para o pai e para a mãe? Quando uma pessoa está ofendendo a outra? Está vendo. Aí, Deus está vendo, ele fica olhando. Porque Deus não interfere na nossa vontade. Ele não faz isso. Não faz. Ele não tira de nós aquilo que ele nos deu. E ele deu ao ser humano poder de decisão. Você decide. Lembra do quadro que tinha antigamente, quando assistia a televisão? Que tinha Você Decide. Somos nós que decidimos o que a gente vai fazer. Somos nós que decidimos se a gente, onde que a gente vai, onde que a gente... Às vezes acontece uma situação que você não pode ir. Mas você fala, eu vou a tal lugar. Se não tiver nada extraordinário que te impeça, você vai ou não vai? Vai. Então Deus ficou olhando e ficou observando qual seria a atitude de Adão e Eva. Como ele viu que Adão e Eva preferiram se esconder, preferiram fugir, o que ele faz? Ele vem e conversa com os dois. Ele fala primeiro com Adão. Adão, onde estás? Você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Se ele é onipresente, onisciente e onipotente, ele está em todos os lugares, sabe todas as coisas e pode todas as coisas? Eu acho que ele sabia. Mas ele queria ouvir de Adão. E agora, Adão vai fazer o quê? Uma confissão. Eu ouvi a tua voz e me escondi porque eu estava nu. E olha o que é a reconciliação.
Né? Eu lido com crianças, às vezes, hoje, graças a Deus, louvado seja o Senhor, eles aprenderam que você tem que ensinar. Você não pode cobrar alguém algo que você não ensina. Isso está no texto da palavra de Deus. A palavra do Senhor diz na carta aos Romanos que bem-aventurado é o homem que não se condena naquilo que aprova. Então, aconteceu uma discussão para a minha sala, vamos arrumar isso aqui. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Os dois falam. Agora, nós vamos pedir desculpa, vamos pedir perdão. Já falei isso aqui. Desculpa. Assim não. Você vai pedir desculpa e vai falar por que é que você está pedindo desculpa. Quem falou? Desculpa aí. Não. Você me desculpa porque eu fiz isso, isso, isso. Falei isso, isso, isso. É assim que se faz. É assim que o cristão faz. Tem que fazer. Nem sempre a gente faz, né? Olha lá. Então, o Senhor vê aquilo e ele vem falando, eu não posso deixar o Adão, a Eva e toda a humanidade que vai ser filho deles, que descende de Adão e de Eva, que vai descender, longe de mim. Por isso que Paulo fala que ele nos reconciliou consigo mesmo. Tá? Por meio de quem? De Jesus Cristo. E nos confiou. O que é você confiar? É você dar a alguém algo para que essa pessoa guarde, para que essa pessoa tome conta, para que essa pessoa desenvolva. Ele nos confiou, Jeremias, o ministério da reconciliação. Ora, não foi ele que reconciliou a si mesmo o ser humano? Sim ou não? Foi. Então, ele nos reconciliou o ministério, ele nos confiou. O que significa isso? Quando Jesus chama Pedro e André, Tiago e João, ele diz a Pedro e André, porque eles eram os 4 pescadores: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de almas. Vos farei pescadores de almas. Obrigado, irmão Vera, Deus abençoe. E nós sabemos que o mar, né? O mar tem um significado nesse contexto imundo. Os peixes são as pessoas. Os pescadores são aqueles que vão tirar as pessoas do mundo. O que esses pescadores iam fazer? Reconciliar, tirar essas pessoas do mundo e trazê-las à presença de Deus. É por isso que Jesus morreu no seu lugar, no meu lugar, no lugar de você que está me ouvindo, daquela pessoa que está caída na rua, daquele que é muito rico, se acha o Senhor de todas as coisas, daqueles que estão governando, estão enfiando goela abaixo das pessoas, coisas que são erradas como se fossem certas. É eles. Vai ser difícil. Na Bíblia. Até eles, Deus quer que sejam salvos. Versículo 19. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, levando em conta a transgressão, ou seja, o erro
o pecado dos homens. E aqui, quando se diz homem, se entende homens e mulheres. Ok? E nos encarregou da mensagem da reconciliação. Ou seja, você está no seu trabalho, às vezes você tem a liberdade de pregar abertamente. Às vezes você tem condições de ler a Bíblia, está lendo a Bíblia, falando do amor de Deus abertamente. Em alguns lugares você não pode. Mas sabe qual é a primeira pregação que as pessoas ouvem? Aquilo que a gente faz. Aquilo que a gente vive. Nós podemos falar do amor de Deus sem necessariamente pegar a Bíblia na mão. Mas falar como Jesus por parábolas. Aproveitar os mínimos detalhes e naquelas situações usar uma palavra, falar algo de acordo com aquilo que está na palavra de Deus. Por quê? Porque o texto diz que por Cristo ele nos encarregou. O que é encarregar? Se você olhar, por exemplo, uma grande empresa, vai lá em cima, o presidente, vai, não é assim? Um vai delegando ao outro. Então você chega lá no seu trabalho. Suponhamos que você não seja chefe de nada lá. Porque chefe, a palavra também não se usa mais. Mas você tem uma função a cumprir. Você está encarregado de fazer aquela função. Sim ou não? E se você não fizer aquela função direitinho, você vai para a rua! Não é assim? Então, como cristão, o que é que você vai fazer? Você vai fazer com excelência. Você vai se dedicar. Você vai procurar fazer o melhor. Porque você está encarregado de fazer. E diante, como é que Deus faria? Deus faria com que as pessoas estejam reconciliadas com Ele. Em Cristo Jesus. Então, Ele enviou Jesus. Que nós temos lá em Isaías. Mas as pessoas, elas só vão ouvir isso se nós falarmos. Se nós intercedermos. Se nós orarmos por elas. Porque foi algo que Deus nos cumpriu. Versículo 20. Portanto, como embaixadores de Cristo, como se Deus nos exortasse por nosso intermédio. O que é o embaixador? Todos os países, quase todos, eles têm uma embaixada nos outros países. Aquela embaixada é um lugar de representatividade da outra nação. Dentro do território daquela embaixada, quem manda é ela. Não é o país que ela está. Sabia disso? Por exemplo, a hora que você entra dentro do portão da embaixada dos Estados Unidos do Brasil, quem manda lá dentro não é o Brasil. É os Estados Unidos. Da mesma forma lá. Porque ali há o embaixador daquela nação. E a embaixada, ela mostra a representatividade de uma outra nação naquele lugar. Então, quando Deus está falando aqui, através do apóstolo Paulo, que nós somos embaixadores, é porque nós não pertencemos a esse mundo.
A partir do momento que uma pessoa se reconcilia com Jesus, né? Porque Jesus é algo que ninguém entendia, os apóstolos foram entender depois. Ele dizia o quê? O meu reino não é desse mundo. O meu reino não é desse. Então, todo aquele que faz parte do reino de Deus, ele é o embaixador de Cristo. Então, ele está inserido dentro do mundo. O mundo é esse, né, sistema aí, criado e governado pelo diabo. E separe mundo de planeta. Separe. Entenda o mundo aqui não como o mundo físico, aquilo que você vê, não. O mundo aqui, que Jesus se refere, é o sistema criado, governado, dirigido pelo diabo, que leva as pessoas a viverem longe de Deus. Que causa briga, dissensão, divisão, morte. Esse é o mundo. Ok? Então, aí a pessoa que é do reino de Deus, ela está no mundo. Mas ela não é do mundo. Por isso Jesus diz lá no Evangelho de João: não são do mundo, como eu do mundo não sou. Ele está se referindo a quem? Aos discípulos. O que ele está falando? Eu preguei deles a tua palavra. Eles não são do mundo, porque eles aprenderam as coisas do reino de Deus, eles entregaram a sua vida ao Senhor, eles passaram a viver diferentemente do mundo. Eles estão no mundo, mas eles não são do mundo, porque o meu reino não é desse mundo. Então a embaixada está no outro país, o embaixador está lá, mas ele representa a nação dele. Aquele espaço ali, quem manda é ele. Então, o que significa isso? Como embaixadores, nós vivemos no mundo, mas nós não podemos ser governados pelo mundo, nem pelas coisas do mundo. Dá um cafezinho, meu irmão. Nós não podemos, porque nós não pertencemos a esse mundo. Então, o apóstolo Paulo continua e diz assim, versículo 20, a parte B. Assim, suplicamos-vos por Cristo que vos reconcilieis com Deus. Amém? Então, lá em Isaías, o texto diz que o Senhor levou sobre si as nossas iniquidades. As nossas transgressões estavam sobre ele. Ou seja, aquilo que nos separava de Deus, o Senhor tirou, ele reconciliou. E aí, meus irmãos, abra comigo a sua Bíblia para a gente concluir. No Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 16 e 17. Mateus 8, 16 e 17. Amém? Diz assim: ao cair da tarde, e a febre
Vamos começar no 14, tá? Que versículo eu falei? Mateus. Ué, não estou lendo certo? Hã? Oi? Ah, tá. Mas vamos ler o 14, tá? Então, assim que entrou na casa de Pedro, Jesus viu a sogra desse na cama com febre. Ele tomou a sua mão e a febre a deixou. Então ela se levantou e passou a servir. Ao cair da tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E, com a sua palavra, ele expulsou os espíritos e curou todos os enfermos, para que se cumprisse a palavra, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. A distância do homem de Deus traz o sofrimento. Existem situações na nossa vida que fazem parte do próprio processo, por exemplo, de envelhecimento. Mas a maior parte do sofrimento que as pessoas enfrentam é porque estão longe de Deus. Porque não têm uma esperança viva e eficaz no Senhor. Então veja que a situação dessas pessoas, ela mudou. Jesus cura o corpo e Jesus cura a alma. Porque demônio causa opressão. Então, não existe só a enfermidade do corpo, existe a enfermidade também da alma. Então, Jesus, ele leva a morte de Jesus na cruz, proporcionou ao ser humano a reconciliação total com Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, por favor? Fecha os seus olhos. Deus eterno e maravilhoso Pai. Deus de Abraão, Isaac, Deus de Jacó. Pai, nós estamos diante da Tua santa presença, louvamos, exaltamos, glorificamos ao Teu nome que é santo e poderoso. Te pedimos nesse momento perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões. Te agradecemos, ó Pai, porque um dia o Senhor enviou Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que pagasse, ó Deus, na cruz do Calvário, o preço da salvação das nossas almas. Para que pagasse o preço da libertação dos nossos pecados. Se nós estamos aqui nessa manhã, e se nós podemos ser chamados filhos de Deus, é porque um dia o Senhor nos providenciou isso através de Jesus Cristo. Peço a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos livre de todo mal, Pai.
em nome de Jesus, para que possamos ser embaixadores do teu reino todos os dias da nossa existência, em nome de Jesus. Oramos nesse momento, Pai, por esse pedido de oração. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus, por cada chave, por cada documento, por cada fotografia, por todos os objetos que os teus filhos seguram em suas mãos, nos seus lábios nesse momento. Seja, meu Pai, peças de roupa, copos com água, documentos, fotografias, aquilo que eles estão apresentando ao Senhor nesse instante. Que o Senhor venha, meu Pai, contemplar, estendendo as suas mãos, porque o Senhor entende, ó Deus, o gesto de fé, que as pessoas que usam essas roupas sejam curadas, sejam libertas em nome de Jesus. Que as pessoas que estão nessas fotografias recebam um toque especial das suas mãos. Meu Deus, aqueles que estão enfermos, aqueles que colocam as mãos sobre enfermidades nesse momento, que ali haja cura, Senhor, em nome de Jesus. Peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor toque no alto da cabeça, a planta dos pés de cada um. E o Senhor venha libertar, ó Deus, toda enfermidade. Toca no cérebro, toca no coração, nos pulmões, nos rins, no fígado, no pâncreas, no baço, no intestino. Toca, Senhor, em nome de Jesus, na próstata. Toca, Senhor, no estômago, nos ovários, no útero, nas trompas, ó Deus, em nome de Jesus. Foi o Senhor que formou cada órgão em nosso corpo. Cura aqueles que estiverem enfermos. Toca nas juntas e nas medulas, assim como nas articulações. Toca, Senhor, nas células do sangue. Toca nas veias, nas artérias. Meu Deus, desentupa, Senhor, tira todo o entupimento que houver, ó Deus, das paredes, das veias e das artérias. Tira as placas de ateroma, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus de Abraão, Isaac, Deus de Jacó. Pai, eu te peço nesse momento que o Senhor venha curar as enfermidades do corpo, assim como, ó Deus, as enfermidades da alma. Apresento ao Senhor, ó Deus, a vida, meu Pai, da irmã Neuza, a vida do meu tio Lauro, Senhor, a dona Zola, do seu Cláudio, a vida do irmão Paulo. Coloco diante do Senhor a vida do Edson, de minha mãe, a irmã Doraci, todos os irmãos que aqui estão, Senhor, que estão diante do Senhor, orando, a Dona Maria, Pai. Meu Deus e meu Senhor, estenda, Senhor, as tuas mãos com poder, com graça e com misericórdia, porque o Senhor é aquele que nos ama. Foi o Senhor que enviou o Senhor Jesus para levar sobre si as nossas enfermidades, para curar, Senhor, para libertar. Em nome de Jesus, assim, Pai, nós oramos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Em nome de Jesus. Nós vamos orar pela campanha do Chileano Conquista. Se você estiver na campanha, vem aqui à frente. Se você quiser começar, também vem à frente. Se você estiver terminando, também venha receber a unção em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche seus olhos. Deus eterno, maravilhoso Pai. Deus de Abraão, Isaac, Deus de Jacó. Pai, nós estamos diante da tua santa presença, louvamos, exaltamos e glorificamos ao teu nome que é santo e poderoso. Coloco diante do Senhor a vida de meus irmãos que oram nesse instante, que estão nessa campanha do primeiro ao sétimo ano.
Peço a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha agir na vida de cada um. Que o Senhor contemple a fé de cada um, assim como o Senhor fez com o Gideão. Que fé se resume em atitude. Gideão, diante da dificuldade, diante da adversidade, diante do sofrimento, ele teve uma atitude. Ele saiu do lugar do sofrimento para buscar ao Senhor. E em nome de Jesus, eu coloco a vida dos teus filhos que nesta noite, nessa manhã, ou na tarde, eu não sei onde, o horário que estarão orando, estão diante da tua presença. Peço a Deus que o Senhor venha estender as tuas mãos e abençoá-los. Deus, assim nós oramos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus, levante suas mãos e diga assim comigo: Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro e te agradeço, porque creio na bênção, na vitória, no livramento e na salvação que vem do Senhor. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Graças a Deus, aleluia. Nós vamos orar nesse momento pelos dízimos, pelas ofertas. Se você tiver o seu dízimo a ser consagrado, venha aqui à frente. Se você tiver uma oferta para a casa do Senhor, também venha à frente. Você que está no seu lar, se você quiser nos ajudar, aí no rodapé do vídeo, está passando a chave Pix da igreja, que é o CNPJ da igreja. Todas as ofertas enviadas, que são trazidas aqui à igreja, são consagradas ao Senhor. Bem, Deus eterno, maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, nós oramos nesse momento. Eu consagro a Ti, Senhor, os dízimos, as ofertas, as contribuições, as doações que os Teus filhos têm trazido para a manutenção e enviado para a manutenção e para o sustento da Tua casa. Assim, ó Deus, como diz a Tua palavra, eu te peço, repreenda a oração do devorador, da locusta, do migador, do gafanhoto e do cortador. Abra as janelas dos céus, prospere o teu povo em toda boa obra. O fruto das suas mãos, o fruto do seu trabalho, eu declaro abençoado em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enche os celeiros, transporta os bagagens, multiplica o alimento da dispensa do salário de forma especial e sobrenatural. Abençoa a casa, a empresa, o negócio, a aposentadoria, a pensão, a fonte de renda de cada um dos teus filhos. Abençoa os currículos, as carteiras de trabalho, dá melhores empregos, melhores salários ao teu povo, promoções e reconhecimento, a Deus, dos seus patrões, ó Pai, em nome de Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos, ó Pai. Pedimos a tua bênção, pedimos a tua proteção, pedimos, ó Deus, a tua misericórdia, e que tudo na nossa vida seja para a honra, glória e para o louvor do teu nome santo. Amém. E graças a Deus. Bem, se você tiver uma oferta na casa do Senhor, pode trazer aqui à frente, em nome de Jesus. Levante suas mãos ao Senhor. Deus eterno, maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, nós oramos nesse momento. Te agradecemos por tua santa presença, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo teu Espírito Santo que tem nos consolado, amparado, guardado, protegido a cada dia instante das nossas vidas. Te agradecemos pela tua santa palavra. Eu te agradeço pela vida dos meus irmãos que aqui estão, daqueles que estão nos seus lares, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe de uma forma sobrenatural. Deus, em nome de Jesus, leva-nos de volta aos nossos lares, amparados, guardados, protegidos, na concha das tuas mãos. Dá-nos, ó Deus, um dia, um domingo abençoado junto com os nossos familiares. Dá-nos, ó Senhor, uma vida de paz, uma vida de bênçãos. Dá-nos, ó Senhor, uma vida de prosperidade, uma vida de realizações e livramentos, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós hoje e todos sempre. Amém. E graças a Deus. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Aplauda o Senhor e cumprimento o Senhor. Glória a Deus, Deus abençoe.